Agora, faltando 1 minuto para as 8 da manhã, a gente vai falar agora sobre o preço dos combustíveis. A gasolina passou dos R$ 5,00, tem posto aí já cobrando R$ 5,19, R$ 5,17 aqui em Fortaleza, e isso está pesando bastante no bolso do consumidor. Na semana passada, o governo federal veio com a proposta de fixar o valor do ICMS. De acordo com a equipe econômica, seria uma forma de impedir ou reduzir o aumento do preço do combustível. Mas o ICMS é um imposto estadual. Essa medida, então, teria um forte impacto sobre as contas dos estados. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobaíba. Secretária, seja bem-vinda aqui aos estúdios do Ceará no Ar. Agradeço a possibilidade de a gente conversar sobre isso. Muito bom dia, boa semana para a senhora. Secretária, primeiramente, essa proposta é viável e, segundo, é a solução para essa questão do preço dos combustíveis? Vamos lá, Alexandre. De fato, a gente precisa esclarecer que é uma proposta que precisa ser dialogada. Nós estamos num ano em que, desde ano passado, na verdade, se tornou mais intensa a necessidade de nós fazermos uma reforma tributária. E aí, quando você pega um aspecto do ICMS, que é super controverso, porque a gente precisa aprofundar um pouco essa fala de que o ICMS seria o vilão. Nós, estados, compreendemos que não é bem assim. Mas, descontextualizada a reforma tributária, torna mais difícil realmente nós esclarecermos para as pessoas o que é que vem acontecendo. Agora, secretária, atualmente, qual realmente o peso do ICMS no preço do combustível? Pronto, vamos lá. Para as pessoas que estão nos escutando terem uma noção, a tributação do ICMS no diesel, Alexandre, é a mesma no estado do Ceará desde 1998. Então, tem 23 anos que a alíquota é a mesma. No tocante à gasolina, nós temos a mesma alíquota, ela foi alterada em 2015, com vigência a partir de 2016. Então, tem 5 anos que nós praticamos a mesma política tributária no tocante a esses dois combustíveis. Então, assim, o que é que nós estamos acompanhando? Nós temos uma medida que foi adotada, logicamente, pela empresa Petrobras, uma forma de imputar essa commodity no mercado internacional. Então, os preços da commodity petróleo, eles são preços que alcançam, que vão variar de acordo com a cotação do dólar. E nós temos uma política monetária estabelecida pelo governo federal que faz com que o real hoje, segundo dados da FGV, seja a moeda mais desvalorizada do planeta. Então, nós temos uma cotação de dólar, está todo mundo vendo isso, o quanto o dólar subiu. Então, isso impacta o preço, impacta no preço dos combustíveis. E aí se fala do ICMS, o ICMS é o mesmo, nós não alteramos. Estamos dispostos, os secretários de Estado, todos se manifestaram por meio de uma carta assinada pelos 27 secretários. Estamos dispostos, sim, a sempre dialogar com o governo federal. Agora, é importante que nós façamos isso num palco em que a gente consiga realmente discutir a questão com profundidade, sem emoção. Quais são as necessidades dos nossos estados, em qual medida hoje chega o ICMS nessa arrecadação, qual o papel de cada um dos entes para tornar público, para tornar transparente, para tornar técnica a discussão. Agora, secretária, qual seria o impacto dessa redução do ICMS para os cofres, falando aqui do estado do Ceará, que como os outros estados já têm aí sofrido um forte impacto nas finanças por conta de tudo que foi provocado durante a pandemia? Pois é, a situação, Alexandre, dos estados e dos municípios é uma situação extremamente delicada. Primeiro porque existe uma concentração de arrecadação, 68% de tudo que é arrecadado fica com a União, segundo dados da Receita Federal, Vai para os cofres, existem repasses, mas a priori 68% do bolo fica com a União. Já existe uma concentração muito grande. Então, é super importante a gente compreender a delicadeza desse momento em que os estados e os municípios se veem impactados por essa pandemia, que já está gerando impactos em 2021. Só para vocês terem noção, já diminuíram os repasses relacionados à UTI pelo governo federal agora no mês de janeiro, o estado vai ter que bancar. Então veja, quando você fala numa diminuição dessa arrecadação, é bem complicada a situação. Estamos num período de pandemia, o Estado tem limitações no tocante a endividamento, ele não pode fazer endividamento, ele não vai ao mercado sozinho, ele não emite títulos. Então, assim,
como que vai ficar a situação do nosso cidadão que vai precisar de um hospital estadual, de um hospital regional, de um hospital municipal, porque uma parte do ICMS também vai para os municípios, é uma parte expressiva. Então isso precisa ser equilibrado. Não dá para você simplesmente jogar uma discussão e fazer com que os estados se engalfiem com os municípios e a população é quem vai estar na ponta sofrendo. Agora, secretária, o Ceará começa o ano de 2021 com as contas em equilíbrio. A gente sabe que 2020 foi um ano bastante desafiador, 2021 se inicia também de forma bastante desafiadora. Foi necessário dar várias concessões aos empresários, foi necessário realmente cortar da própria carne para se manter-se minimamente organizado durante esse período de pandemia. Como é que o estado do Ceará começa o ano de 2021? O ano de 2019, pré-pandêmico, nós finalizamos com equilíbrio. Apesar das dificuldades todas que nós passamos no ano de 2020, não foi fácil. Uma série de pacotes de ajudas às pessoas que estavam passando dificuldade. O governador lançou diversas iniciativas. Enfim, passamos também a postergar tributos, especialmente das empresas do Simples Nacional, parcelando, fizemos refis. Enfim, foi um leque de possibilidades que foram ofertadas. Mesmo assim, logicamente, com um pacote rígido também de corte no custeio, de direcionamento para as políticas públicas que causem impacto na vida das pessoas, nós encerramos o ano de 2020 mantendo o nosso equilíbrio. O ano de 2021 é mais um desafio para a gente. Temos um cenário internacional incerto economicamente, fica bem complicado. A situação das vacinas, que é uma situação que nós precisamos de uma definição. As pessoas estão muito abaladas, enfim, a economia ela vive muito das expectativas. Essa cotação do dólar que está alta, isso aí tem impactado. A mesma situação que a gente está enfrentando com os combustíveis agora, Alexandre, foi o que a gente viu com o arroz. A gente viu também que a alta no dólar, o preço do arroz no início do governo Bolsonaro estava em torno de R$ 2,35, R$ 2,40 o quilo. Hoje já passa de R$ 5,00. Quem vai ao supermercado sabe. E o ICMS no arroz ou é isento ou está nas cestas básicas, quer dizer, ele tem um benefício tributário em praticamente todas as unidades da federação. Então, é uma escolha desse governo que gera reflexo. Eu acho que são simples escolhas. Nós precisamos dialogar com racionalidade, porque não é uma questão simples de ser resolvida. Não vai ser realmente com uma medida, um decreto que a gente vai conseguir resolver essa situação. O que precisa realmente é sentar todo mundo, definir não só essa questão do ICMS dos combustíveis, mas uma série de outras situações que vêm incomodando tanto os estados quanto os empresários nos últimos anos, não é isso, secretário? Exato, e nos acostumarmos que as questões complexas são aquelas que estão na toada da onda. Então não existe mais receita de bolos. É simples resolver alguma coisa em termos de gestão pública. Não é praticamente, não existe mais nada simples de ser resolvido. Todas as coisas realmente envolvem uma ampla complexidade. A gente precisa de muito diálogo para conviver bem nesse mundo. Tá ok, então, nós recebemos aqui a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobaíba, ao vivo aqui nos nossos estúdios. Secretária, muitíssimo obrigado pela sua participação, uma boa segunda-feira, boa semana para a senhora. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bem, apesar